Projeto Evangelize, evangelizando sua família. Meditando Sabedoria 3, capítulo 3. Mas a alma dos justos estão na mão de Deus, e nenhuma tormenta os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens suportar uma correção, a esperança deles era portadora da imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus que os provou, achou-os dignos de si, e eles os provou como ouro na fornalha, e os acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que põem sua confiança em Deus compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com Ele no amor. Porque seus eleitos são dignos de favor e de misericórdia, mas os ímpios terão o castigo que merecem. Seus pensamentos, uma vez que desprezaram os justos e se separaram do Senhor, é desgraçado aquele que rejeita a sabedoria e sua disciplina. A esperança deles é vã. Seus sofrimentos sem proveito e suas obras são inúteis. Suas mulheres são insensatas, os seus filhos malditos. A raça dos ímpios é maldita. Feliz a mulher estéril, mas pura de toda mancha, que não manchou seu leito conjugal. Ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas. Feliz o eunuco cuja mão não cometeu mal, que não concebeu iniquidade contra o Senhor, porque ele receberá pela sua fidelidade uma graça superior, no templo do Senhor uma parte mais honrosa. Porque é esplêndido o fruto de bons trabalhos, e a raiz da sabedoria é sempre fértil. Quanto os filhos dos adúlteros a nada chegarão, e a raça do que depende do pecado será aniquilada. Aqueles que vivem muito tempo serão tidos por nada, e finalmente sua velhice será sem honra. Caso morra cedo, não tem esperança alguma, e no dia do julgamento não encontrarão nenhuma piedade, porque é lamentável o fim da raça injusta. Palavra do Senhor. Amado e amado irmão, lendo essa palavra aqui, eu me reporto e vou lá no Salmo 1. Aquele que permanece, medita a lei do Senhor dia e noite, aquele que é fiel é como uma árvore frondosa plantada às beiras do riacho. Dá fruto no momento certo e as suas ramagens jamais secarão. Mas a raça dos ímpios não terão a mesma sorte. Salmo 1. E aqui sabedoria retrata a mesma realidade. As almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento as tocará. Aparentemente eles estão mortos diante dos insensatos. Não é assim que dizem para aqueles que caminham no caminho de Deus, na justiça de Deus? Não é assim que os justos tratam os justos? Cadê seu Deus? Onde está seu Deus? Mas o justo repousa tranquilamente, Salmo 130, nos braços do Senhor, e dorme tranquilamente. Mas o justo faz como Jesus fez quando estava no barco, que a ventania, e que o povo diz: Senhor, dormes? Ele levanta e diz: acalma-te, vento, porque ele repousa tranquilo no braço de Deus. Aos olhos dos injustos, os justos não suportarão um momento de provação. Mas aos olhos de Deus, o justo suportará o momento de tempestade, porque ele confia em Deus. A sua confiança está em Deus. Salmo 90. Tu que habitas sobre a tenda do Altíssimo, que moras a tenda
daquele que é Deus, né? Salmo 90, 91. Tu que habitas na casa do Senhor, tu que habitas sobre a asa do Altíssimo, nenhum mal te atingirá. Caiam 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e nenhum e nada poderá te derrubar. Então, amado, vale a pena, aqui meditando em sabedoria, estar no caminho de Deus, estar na vida de Deus. Deus prova o homem e deixa-o ser provado como ouro na fornalha, e colhe os frutos. Vai dizer Eclesiástico, né? A pureza do ouro e da prata é provado pelo fogo. E nós somos provados pelas dificuldades. Aqui, como vai dizer lá no versículo 13, né? A mulher estéril, aquela que não dá luz, mas que não tem mas é pura também de toda a mancha, porque não carregou mancha em seu leito conjugal, ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas, na vida eterna. Porque muitas mulheres, né, por não gerar filhos, e olha que aqui quando sabedoria vai dizer, a mulher que naquela época, no Antigo Testamento, que não gerava filhos, a mulher que era estéril, era rejeitada pelo marido. Porque, na verdade, até a mulher que gerava mulher, às vezes era rejeitada, né? Porque para os homens daquela época, ter filho homem era uma bênção. Era aquele que ia herdar o trono. Principalmente aqueles que faziam parte da família real. Mas de sabedoria, mesmo naquela época, Salomão vai dizer, felizes são essas mulheres estéreis, mas que não tem não tem a mancha do adultério nos seus leitos. Porque os maridos tinham o adultério no leito, porque largavam essas mulheres estéreis e iam em busca de outros. Não foi o caso da mulher de Abraão? De Abrão, não é? Na época, que fez com que Abraão deitasse no leito da serva, da empregada, para gerar um filho, porque ela não poderia dar filho. Mas aí Deus, através de sabedoria, vai dizer, feliz é esta mulher, que mesmo não podendo dar luz ao filho, mas carrega a mancha da sua... não carrega a mancha da impureza, mas carrega a pureza dentro do seu coração. Feliz o eunuco, aquele homem que não gera filhos, aquele homem que é o eunuco antigamente, era aquele que era consagrado, né? E até num sentido era castrado para Deus, como o sacerdote o é, como aquele que segue a Deus o é. Feliz esse que não comete mal contra o outro, que não comete iniquidade contra o Senhor, porque ele receberá pela sua fidelidade a Deus uma graça superior. O sacerdote que se coloca no caminho de Deus, que se renega muitas vezes ao casamento para servir a Deus, como Paulo fez. Paulo vai dizer, não é? Aquele que não consegue, vive na fornicação, melhor que case. Mas quanto a mim, eu me casei com a obra do Senhor. Feliz esse homem, porque esse homem terá no reino de Deus, lembrando aqui a bem-aventurança, bem-aventurados puros de coração, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que sofrem, que são perseguidos por minha causa, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, que fizestes a vontade de Deus. Bem-aventurado aquele que se entrega à graça de Deus. Olha, que sabedoria nos relembra todas essas passagens. Por isso é importante, amada e amada irmã, conhecermos a palavra de Deus, porque vocês notaram aqui, eu não saí aqui citando versículos, mas dizendo aonde se baseia, aonde se expande toda essa sabedoria. Ela está no Salmo, ela está na palavra de Jesus, ela está nos profetas, ela está em todos, porque a palavra de Deus é única, e a sabedoria é aquela que direciona a nossa vida. Então, quando dos outros sabedoria, dos outros meditações da parte de sabedoria, quando a gente fala das realidades, das verdades, é porque nós estamos pautados naquilo que Deus nos ensinou, naquilo que Deus vem direcionando a nossa vida. Porque esplêndido é o fruto do bom trabalho do justo. A raiz da sabedoria é sempre fértil, versículo 15. Enquanto que os filhos dos adúlteros
dos pecadores, das raças que se revoltaram contra Deus, a nada chegarão. A raça que descende do pecado será aniquilada. Aquele que vive o pecado, como vai dizer Paulo na carta ao Efésio, na carta também aos Filipenses e aos Tessalonicenses, vai meditar aí, aquele que vive a carne e aquele que vive o espírito. Nascemos da carne, mas não podemos viver a carne, porque Deus nos deu o Espírito que habita em nós para que vivamos os desejos do Espírito. Quais são os desejos da carne? A embriaguez, os vícios, a maledicência, a morte, o pecado, o adultério. Porque hoje é tão normal, não é? Se trocar as pessoas. O adultério aqui, eu não quero dizer de pessoas... porque a palavra adúltero aqui é aquele que abandona a sua família em busca de prazer próprio. É preciso entender isso. É aquele que, enquanto a sua mulher está no leito para gerar um filho, ele está buscando outras coisas por fora. Ele não vive o momento que a sua esposa está lhe dando uma vida. A mulher, quando está gerando filhos, ela precisa da fidelidade do seu marido. Mas aqueles que muitos não conseguem viver sem a carne, não é? Era natural nos tempos passados, espero que não seja agora, né? Que o homem, enquanto a mulher estava nos momentos para dar à luz, ele estava onde? Nos bordéis da vida, não é? Fazendo as suas necessidades. Como se as suas necessidades não pudessem haver a continência se tornar naquele momento, digamos, fiel ao sagrado que é o casamento. Mas as traições muitas vezes estavam aí. E isso vem desde o Antigo Testamento. Mas Deus vem sempre nos orientando sobre isso. Deus vem sempre se posicionando contra isso. Por quê? Porque aquele que se casa, casa para a sua esposa, a esposa para o marido para os filhos, a esposa para os filhos. É isso o casamento. Mas muitos, por questão de atender os desejos carnais, se dissipam, se descambam para outros e destrói toda a família. Se acabou o amor, e hoje até se entende, é melhor não estar junto. Ninguém está obrigando que uma pessoa fique com a outra. Mas em estar como esposa e marido, que um se respeite, que se amem, que sejam fiéis um ao outro. Porque nada justifica a traição. Nada justifica a traição. E todos que traem sabem o quanto é a dor da traição, da falta de confiança. Todos sabem. Mas mesmo sabendo dessa dor, muitos se aventuram para justificar os desejos da sua carne. Por isso vai dizer, quanto aos filhos dos adúlteros, a nada chegarão. Os filhos do adultério, o adúltero. É preciso ter a felicidade a Deus. E aquele que ama a Deus, que ama a sua família, que ama os seus filhos, a família, vai dizer, é um rebento de oliveira, a esposa fecunda é um rebento de oliveira, vai dizer também no Salmo, vai dizer também em outras passagens bíblicas. O próprio Eclesiástico vai falar sobre isso. Por isso, amada e amada irmã, aqueles que morrem na perdição não terá honra nenhuma em sua velhice. Pode viver muito tempo, mas é aquele velho inútil, é aquele velho que para nada acrescenta, que reclama da vida, que briga, porque não encontrou na sua velhice a honradez e a justiça de ter vivido os desígnios de Deus. Porque aquele que vive assim até na velhice, encontrará na velhice a sabedoria que provém do ancião, tão falada dos sábios anciões, daqueles que acompanhavam o rei. A palavra nos relata isso. Em Juízes, em Êxodo, né? Toda a passagem vai dizer dos anciãos, que eram aqueles sábios que alimentavam a corte, não mais com o vigor da sua idade, mas com o vigor da sua sabedoria, que ia amontoando ao longo da sua idade, não bens,
mas o maior bem que o homem pode amontoar na sua vida, pode juntar e partilhar com o outro, não é? Juntar para guardar para si mesmo, é a sabedoria. Essa o levará para a vida eterna. É a sabedoria que encaminha a alma para a vida eterna. É a sabedoria que caminha um homem que, mesmo se sentindo velho, mas não velho de alma, mas das pernas cansadas, dos braços cansados, dos olhos cansados, da pálpebras cansadas, dos olhos muitas vezes já miudinhos, mas que carrega dentro de si uma sabedoria capaz de mudar o mundo. E nele deve se espelhar os jovens, as crianças, as mulheres e os homens. Vai dizer a palavra também de Deus. Se você pegar, vai estar no Salmo, vai estar em Eclesiástico, vai estar em vários outros momentos da palavra, e o próprio Jesus vai se manifestar quando é apresentado no templo pela sua mãe, e lá estão os anciãos. Aquela mulher, Ana e tantas outras mulheres que na flor da idade, mas também na idade mais madura, encontraram o seu repouso em Deus. Por quê? Foram sábeis. A profetisa que vai dizer para Maria: uma espada transpassará a alma. Olha a sabedoria dela. Está lá em Lucas. Amado, é preciso que nós vivamos a sabedoria de Deus, porque diferente será a sorte dos justos e dos ímpios. E aí vai dizer uma coisa maravilhosa: os que põem sua confiança em Deus compreenderão a verdade. Os que são fiéis em Deus habitarão com Ele no amor, porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia. Não é? A gente prega a misericórdia para todos. É verdade. A misericórdia é como a escolha, é para todos. Todos são chamados, diz a palavra de Deus, mas poucos são os escolhidos. Não é porque Deus escolhe dedo a dedo, é porque ele se deixa ser escolhido por Deus. Quem é escolhido por Deus? Aquele que faz a vontade de Deus. Ao fazer a vontade de Deus, eu estou sendo escolhido. A escolha de Deus não significa que apontar Joaquim, Maria... Não. A escolha de Deus é para todos, assim como a misericórdia. Mas encontra a misericórdia aqueles que deixam ser escolhidos. Ou seja, escolhem Deus por opção. Isso precisa ficar muito claro para nós cristãos. Porque a gente vê falar hoje da igreja, e a gente vê o próprio Papa, né? Muito cita assim, mas o Papa, ele fala sempre dessa misericórdia, o Papa está abrindo, tá sim. O que ele está fazendo? Ele está abrindo a igreja para acolher aqueles que saíram dela. Ele está abrindo a igreja para que esses que se sentiram excluídos voltem. Aí veja bem, a misericórdia é para eles. Mas aqueles que não voltam para a casa do Pai, não encontrarão. É por isso que se abre. Eu vejo muita pregação bonita, dizendo, né, o Papa está acolhendo a todos, em nome da igreja, como Pedro. Certíssimo. Mas precisamos entender que só serão acolhidos aqueles que voltam para a casa do Pai. Porque aqueles que ouviram de longe o clamor do Senhor, diz a palavra, mas não responderam, não encontraram a graça. É bonito falar da misericórdia. É bonito dizer que a misericórdia é para todos, mas para encontrá-la, diz a palavra, deixe encontrar-se com Deus enquanto ele se deixa encontrar. Enquanto há vida, há misericórdia. Eu preciso compreender isso aí. Não é? A misericórdia, o amor, é para todos. E nós devemos ser misericordiosos e amorosos. Mas aquele filho que não quer a misericórdia, aquele que renega a graça, a chuva é para todos. Mas você pode pegar um guarda-chuva e não ser molhado.
Você pode entrar dentro de uma caverna e se abrigar da chuva. A chuva é para todos. O sol é para todos, mas você pode se fechar dentro de um tonel ou dentro de uma mansão, fechar os vidros todos, lacrar tudo e não ter o sol sobre ti. É para todos. E assim é o pecado. E assim é a escolha. Para todos é a graça, para todos é a misericórdia, para todos é o amor, mas também o ensinamento de Deus. Ninguém alcança a misericórdia sem se deixar ser doutrinado por Deus. E aí eu não estou falando de doutrina de igreja. E aí eu não estou falando da doutrina divina, da palavra. Aí nós precisamos explicar para aqueles que estão voltando para a casa do Pai que eles precisam abrir o coração para a graça. Porque senão eu prego uma misericórdia superficial. A função de cada pregador, a função de cada pessoa que se incumbe de anunciar a palavra de Deus é de anunciar e denunciar, pregar o evangelho da verdade. Claro, eu concordo plenamente quando diz assim, não podemos ser acusadores, mas será também que nós estamos tirando esse poder de dizer sobre o pecado? Porque se nós não alertarmos a humanidade para o pecado, nós podemos deixar que a humanidade se torne à mercê do pecado. Se nós pegarmos só a misericórdia, que já é o coração de Deus sobre nós os miseráveis, mas se nós não alertarmos a humanidade que o pecado pode afastá-la de Deus, nós também não deixaremos que a humanidade veja a misericórdia. Porque é preciso que abra os olhos dos cegos para que eles vejam. É preciso que abra os ouvidos dos surdos para que eles ouçam. E aí não estou falando como a palavra dos cegos físicos, porque muitas vezes vê mais do que a gente vê com o coração. E não estou falando daquele que é surdo do ouvido porque não ouve, deficiência física, mas porque ouve com o coração. Estou falando que preciso usar os sentidos para que a palavra de Deus entre em nosso coração. E para que a palavra entre em nosso coração e faça as graças e o favor da misericórdia, é preciso que a pessoa se converta e creia no Evangelho. Não é assim que diz na crisma? Converta-se e creia no Evangelho. Não é assim que diz na quinta-feira, quando aquela cruz é traçada na nossa fonte? Converta-se e crede no Evangelho. Amado, é preciso que creamos na palavra de Deus. É preciso que busquemos a graça, de Deus enquanto ela se deixa encontrar. E é em vida que encontramos a graça. Porque na morte virá a graça de ter encontrá-lo em vida ou a desgraça de perecer na eternidade. É preciso que a humanidade reconheça as verdades da palavra de Deus e renuncie às inverdades que o mundo nos coloca. É preciso que a humanidade se retenha nos favores e nas bênçãos de Deus e se afaste dos caminhos perniciosos, no caminho do pecado. É preciso que eu e você tenhamos a graça de escutar a palavra, de vivenciar a palavra, de saborearmos a palavra, para que o nosso coração tendencioso ao pecado se afaste dos desejos carnais, porque todos nós temos desejos carnais. Porque todos nós temos o desejo de satisfazer a carne. É preciso que eu, Milton, você, Maria, João, José, seja lá qual for o seu nome, reconheça que você é pecador, que você tem tendência ao pecado, você tem desejos carnais, você tem desejos que muitas vezes querem ser alimentados, como aqueles que são dependentes químicos, como aqueles que estão no alcoolismo, como aqueles que estão degradados pelo cigarro. Eles têm o desejo da sua carne de fumar e de beber, mas precisam renunciar esse desejo para estar num estado de saúde e graça. Porque a saúde do corpo, ela também eleva num momento prazeroso da vida, para que cuidemos da alma. E quando nos vem a doença, estamos tranquilos para suportá-la em favor da alma.
entende isso, amado. Mas aquele que está no vício, aquele que já está se degradando, não vai se importar com a salvação da alma, porque o corpo já está degradando. Então nós temos que pregar para a humanidade que se o corpo degradar, o corpo, a mente, precisa estar sã. Corpo, mente, alma. 3. Corpo sã, mente sã. Quem tem a mente sã, tem o corpo sã, caminha para a santidade da alma. Quem tem o corpo sã, a mente sã, caminha para a santidade, alimentar a alma com santidade. Mas quem tem o corpo e a mente doente, adoece a alma. E a alma é a essência que vai ou não para Deus. Então, ao falar da misericórdia, nós não temos que pensar somente em dizer que Deus é misericórdia para aqueles que estão no pecado, mas é preciso dizer para aquele que está no pecado que ele precisa do amor que provém da misericórdia. Porque é o amor que vai tirá-lo da situação de pecado no qual ele está escravizado. Ora, não podemos viver pela lei humana, mas pela lei que provém do coração de Deus, que é o amor. A palavra que Deus vai nos alimentando nas cartas de Paulo às comunidades, seja ela Tessalonicense, as de Coríntios, as comunidades que ele pregava e anunciava a palavra de Deus. E o próprio Jesus vem alimentando em Mateus, Lucas, Marcos e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, a sequência em Mateus, Marcos, Lucas e João dos evangelhos. Em cada um desses evangelhos vem a palavra de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que encontra este caminho, encontra as minhas verdades. E o que é a verdade? Eu lembro que uma pessoa disse para o outro para tentar colocar: o que é a verdade? A verdade é Deus, amado. A pessoa ficou calada. Ele foi fazer uma pergunta para uma determinada pessoa e ele disse: o que é a verdade? Eu já ouvi isso em outras vezes. Eu simplesmente respondo: a verdade é Deus. Segue ele e você encontrará a verdade. Porque às vezes a mesma pergunta que o Pilatos faz diante de Jesus: o que é a verdade? Ele vai dizer: a verdade sou eu. A verdade é aquele que encontra o Pai. A verdade é aquele que se coloca no caminho do Pai. Essa é a verdade. Porque nós não somos donos da verdade absoluta. Por isso, se nós não somos donos da verdade absoluta, porque muitos nos acusam disso, o mundo também não é dono da verdade absoluta. Agora, nós não somos donos da verdade. Nós carregamos em nós o Espírito Santo daquele que é dono da verdade, Deus. Agora, o mundo que tenta te convencer carrega dentro dele qual o dono da verdade? Demônio? Que já foi precipitado? Satanás? Seja lá o nome que ele tem? Diabo? O divisor? Porque tem essas, denominações. E aí a palavra vai dizer: ora, vós sois do mundo ou sois de Deus? E aí nós entramos num caminho a qual nós devemos escolher. Permanecemos no mundo para o mundo ou caminhemos no mundo para Deus? É a escolha de cada um de nós. É preciso dizer à humanidade que ela tem a opção da escolha. Porque se nós não dizermos para a humanidade que ela tem a condição da escolha, porque é de cada um que Deus, quando nos deu a liberdade, Ele nos deu a liberdade para escolhermos entre o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do bem está Deus, o caminho do mal está o mundo, que está se aprofundando cada vez mais no seu caos. Se nós vivemos para o mundo, mergulharemos no caos que o mundo está mergulhando. Mas se nós caminharmos para Deus buscando a sabedoria, encontraremos o Deus um outro mundo, assim como. E aí vamos entender a caminhada do êxodo daqueles do povo de Israel, que foram se ajuntando a outros que se convertiam ao Deus verdadeiro para construir um só reino. Caminhavam só na presença de Deus, mas iam aglomerando a eles aqueles também que aceitavam e se convertiam ao Deus verdadeiro. E a humanidade hoje, infelizmente, ela está dividida.
entre aqueles que aceitam Deus e entre aqueles que não aceitam. E está colocando no meio do caminho aqueles que não querem, que querem ficar no morno. Nem morno, nem frio, porque Deus vai vomitá-lo. Diz a palavra de Deus, não é a palavra do Milton. Aquele que omite esta palavra está pregando a palavra pela metade. Amor, misericórdia tem um condicionamento. Deus não exige nada, mas tem um condicionamento. Eu o escolher. Então dizer que a misericórdia também não tem nenhum preço, ela não tem. Concordo plenamente com os que dizem. Mas ela tem um atenuante, podemos dizer assim. Eu preciso escolher a Deus. Eu preciso abrigar-nos debaixo das asas do Senhor para que a misericórdia me alcance. Porque aquele que fica sentado esperando não lhe chegará. Porque aquele cego precisou gritar e sair da condição de cego para ir ao encontro do Senhor. Assim somos nós. Precisamos sair da condição da apostasia da nossa fé. Precisamos sair da condição que nos achamos favorável. Eu tenho o meu trabalho, a minha casa, eu não preciso me preocupar com isso não. Para quê? Ficar aqui na minha casa, aqui no meu sítio, aqui no meu lugar e deixa a graça passar. É preciso sair do meu estado de parado, do meu estado de morte espiritual para encontro do Senhor da graça. Porque a graça é para todos, porque a misericórdia é para todos, mas é para aqueles que se deixam encontrar. Porque Deus busca a todos. Mas, e Ele ainda vai atrás da ovelha que se perde. Mas Ele precisa trazer essa ovelha nos seus ombros. Ele precisa carregar essa ovelha. Mas nós temos ovelhas rebeldes que não querem ser carregadas por Deus. Preferem ser carregadas pelo mundo. E aí, essas precisam experimentar o mundo, se degradar no mundo e depois, já machucadas, voltar para Deus. Por que não fazer o caminho mais rápido? Antes que se machuque, escolha Deus. Por isso eu digo às famílias, antes que seu filho se machuque, eduque ele na fé. É muito mais fácil, porque ele, mesmo que ele se machuque, ele conhece o caminho da fé. Agora, se você não ensina o caminho da fé, assim como eu venho dizendo, dá para ele o diploma da escola, dá para ele o melhor. Se você não der o melhor, que é a educação da fé, ele vai buscar aonde? Quando ele quiser a misericórdia. Entende? A misericórdia precisa ser ensinada. Ela precisa ser educada para que eu possa escolher. Deixe ser escolhido enquanto Deus está o buscando. Mas se nós, na nossa liberdade, quisermos ser não, e por isso vai dizer os filhos do adultério, porque aqueles que são filhos do pecado, porque aqueles que são filhos daqueles que não escolhem a Deus, dificilmente os seus filhos também encontrarão a Deus. Vão sofrer muito, desnecessariamente, porque você omitiu a graça de Deus para eles. É como a mãe que omite um pai, é como a mãe que omite, um pai que omite a mãe. As novelas falam tanto isso, né, de omissão de pai e de mãe. E às vezes muitos ficam vivendo aquele mundinho, né, e esquecem de buscar a Deus. Até mesmo para serem curados da sua omissão. Mas como não conheceram a Deus, você não vê nenhuma dessas novelas falar de alguém que conhece a Deus e que se converte, né? Só vive aquele mundinho deles. E aí muitos estão se espelhando neles. E não estão buscando a graça. O problema não é a novela. O problema é você se escravizar na novela. E por ser uma novela, e por ter muitos capítulos, você acaba se escravizando. E já é uma forma de você ser escravizado. Um filme você o assiste 1 hora, né? Em 1h30 e vai terminar. A grande realidade é essa. A novela não, ela é uma novela, por isso é até o nome de novela, né? Ela vai durar muito tempo e você muitas vezes vai ser escravo dela. Vai deixar de ir à igreja, vai deixar de ir ao grupo de oração, vai deixar de conversar com seus filhos, vai deixar de sentar com eles, vai deixar... Por quê? Se escravizou. E aí ela está destruindo. E aí eu não estou falando que a novela é o mal. Eu estou dizendo que fazer da sua vida uma novela é mal. Porque sua vida não é novela, sua vida é uma realidade. Eles colocam lá qualquer
que pareça, né, com a realidade da sua, é mera coincidência. Mas muitos não estão fazendo da sua vida por fazer da sua vida uma novela, estão fazendo dela mera coincidência, né? Nossa, minha vida é igual desse ator. E vai entrando na novela. Aí depois você vê a novela acaba e a sua vida continua uma novela. É isso que precisa ser explicado para a humanidade. Eu não posso ser escravo. Eu não posso ser escravo daquele que me dá um prazer falso, como as bebedeiras, as orgias, esse monte de coisas que vão nos escravizando. Tudo bem, meu amado e minha amada irmã, vamos orar pela misericórdia. E quando a gente diz vamos orar pela misericórdia, quantos daquele que ainda não pensaram nisso oram? Por isso a oração é um favor de Deus à nossa vida. Porque você sabia que mesmo aquele que ainda não buscou, que não encontrou, que até não aceita, pode orar? Porque quando ele ora, ele pede um favor a Deus. A oração é o ato do homem pedir a Deus um favor. E o coração de Deus é bom. Por isso a misericórdia acontece. Porque o coração de Deus é bom. Ele não escolhe. Ele se deixa ser escolhido. E a oração é uma forma de deixar-se ser escolhido. Não é? Aquele que às vezes vive no caminho ímpio muito tempo. Mas no momento de sofrimento, por isso Deus permite o sofrimento, ele grita: escuta, Deus, a oração deste pecador. Como vai dizer aquele homem, não é? Que está lá, Jesus fala sobre os dois, aquele que vai entrar, eu sou bom, bater no peito, e aquele: Senhor, me escuta, sei que não sou digno, mas ouve a prece desse pecador. Aí Jesus vai dizer: quem tocou o coração de Deus? Senão aquele que se encontrou como pecador e naquele momento se colocou na graça de Deus. Por isso a oração, em qualquer momento da vida, mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, mas invocam a Deus, é mais ou menos aquele que não aceita a intercessão de Nossa Senhora, né? Mas no momento de uma tristeza, Ave Maria, Nossa Senhora, Nossa Senhora ouve, tá? Porque a Mãe de Deus intercede em nosso favor. Já fez a oração. Eu não aceito esse negócio de Nossa Senhora não. Mas quando o bicho pega a senhora, já, ela não é deusa, mas ela intercede em nosso favor, como intercedeu na boda de Caná. Mas aqui, meu amado, quando você então diz: Deus, piedade de mim, ele escuta. Por isso, eu quero neste momento orar para que os favores de Deus cheguem ao nosso coração. Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós que somos muitas vezes indignos, que somos pecadores, que muitas vezes, Senhor, o nosso coração se inclina para o mal, que muitas vezes a nossa vida se inclina porque nós nos inclinamos para o pecado. É engraçado esse inclinar. Muitos não inclinam para Deus, muitos não se dobram diante de Deus, mas se dobram diante do pecado que os escraviza. Isso que diz a palavra. Nós nos deixamos ser escravizados pelos prazeres, nós nos deixamos ser escravizados pelo ritmo que nos impõe a novela, né? E quando a gente fala contra a novela, é um monte de gente que nos odeia, né? Então vamos dizer dos ritmos que nos impõem as novelas, né? Porque é aquele que sabe assistir, mas não se afasta da missa, do grupo de oração, do convívio com a família. Entendeu? Se eu for conviver, almoçar com a família, jantar com a família, conversar com meus filhos, ir para a igreja, ir para o grupo de oração, vai sobrar quanto tempo a novela? Pouquíssimo. É por isso que muitos não gostam do que falam. Não é verdade? Milton, mas eu não disse contra a novela, meu amado, em oração. Eu disse contra a escravização. O que é escravizar? Nos afastar. O pecado nos escraviza porque nos afasta, né? E aí a gente deixa, de vez de conversar com a esposa, falar com a esposa,
Aí a gente deixa, em vez de conversar com o filho, saber o problema do filho, a dificuldade, ensinar ele no exercício. Nós deixamos isso para viver a novela. Já notou que muitas vezes o seu filho está pedindo a sua atenção? É o momento que você entra em casa. E aí o pai, não enche a paciência não, filho. Tá vendo que eu estou escutando aqui? A mãe, não enche a paciência não, tá vendo que eu estou vendo a novela? E é a última vez que talvez, pense bem, e se Deus levar o seu filho depois das 9, depois das 10, depois das 11, será que o seu coração não vai ficar se culpando por não ter dado ele o amor às 8, o amor às 9, o amor às 10? Precisamos meditar isso. Aquele filho que fica preso nas 6. Filho, eu tô precisando. Não, agora não, mãe. Agora eu tô na novela. E se sua mãe vier a falecer às 7? Às 7:01, às 7:02? Talvez você perdeu tempo. E aí você vai ficar o resto da vida, porque da morte não tem regresso. Entende? É isso que estamos dizendo. Doe mais tempo em oração para sua família, para os seus filhos, porque eu sei que todos trabalham. Às vezes você chega em casa às 6 horas da tarde cansado, mas é melhor relaxar nos braços da sua esposa e dos seus filhos do que no sofá. Eu sei que o sofá é confortável. E às vezes nos é negado este amor. E eu digo enquanto filho. Nos é negado este amor, eu digo enquanto marido. E você pode dizer enquanto esposa. Cobrar este amor que nos é de direito. Porque Deus nos dá sempre. Mas as pessoas não nos dão nunca. Porque estão presos. Entende, amor? Entende, amado? As pessoas não nos dão este amor porque estão presos na sua própria concepção, no seu egoísmo. Ah, eu não te dou, é porque você não me dá. Dê primeiro. Dê primeiro. Às vezes damos tempo demais. Se pudermos sentar toda a família para ver uma coisa boa, que bom. Mas às vezes nós queremos ver aquele determinado programa porque sabemos que ele não é bom para os nossos filhos. Aí vamos vê-lo sozinho e deixamos o filho sozinho. Ou será que vamos juntar para mostrá-los a perdição e a pornografia? Não é bom, porque ele pode se perder. Por isso precisamos escolher melhor o que entra na nossa casa, aquilo que é bom para a nossa família, para que possamos juntos assistir um bom filme, um bom programa. E aí está dizendo, eu estou valorizando a televisão, ela é boa. O computador é bom, Senhor, porque o Senhor nos desse a inteligência para fazer isso, mas às vezes usamos de forma má e acaba separando e dividindo. E quem divide é o diabo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não podemos servir aqueles que dividem. Precisamos servir aqueles que nos juntam, nos agrupam, porque não sabemos viver só. Ninguém nasceu para viver só, isolado. Por isso somos família. Senhor, ensina-nos a viver família, com suas diferenças, mas precisamos ser um só. Senhor, nós oramos por tantas as pessoas que estão conosco nessa manhã. Nós oramos, Senhor, por essa irmã que diz: parabéns, Milton, pelo seu programa, sabe as palavras suas hoje. Confesso que vivo isso em casa. Meu marido é escravo do adultério, mas sou uma mulher de fé.
conseguir até mesmo que ele vá à missa comigo aos domingos. E acredito que Deus vai salvá-lo. Obrigado, porque essas palavras suas me fortalecem. E eu vou dizer em nome de Jesus, ele vai se libertar, porque eu creio. Continue, irmã, nessa luta com ele, porque vale a pena. Acredito que vale a pena. Milton, bom dia, como é maravilhosa essa pregação. Falou tudo. Que penas que muitos ogros ainda se acham com o direito de trair e mentir e magoar as mulheres. Infelizmente, irmã. E agora muitas mulheres estão dando o troco, vão se perder também. Por isso, obrigado pelas suas palavras. Que Deus possa nos libertar. E acredito que Deus está fazendo a obra na vida de muitos que estão ouvindo conosco. Porque sabemos da amplitude que este programa chega. E por isso, eu sempre digo, ao estar aqui, eu preciso me afastar de muitas coisas para que nós possamos apenas falar de Deus. Este é o melhor momento, é o meu momento de oração, é o meu momento de partilha. Por isso eu peço a Deus que também nos ilumine cada vez mais, para que possamos entrar no teu lar, na tua casa, com a palavra de Deus que vai mudar a sua vida, que vai mudar a vida do seu marido, porque sei muitos maridos que agora estão me ouvindo e que são mudados pelo poder dessa palavra, porque já tivemos testemunho de muitos que mudaram, de muitos que passaram a ver de outra forma. Sabe por quê? Sabe por que os nossos maridos, você esposa, traem? Porque aprenderam isso com seus pais, e os seus pais que se aprenderam com os pais, com os outros pais, com os pais, e foram, porque a cultura era assim, machista. Desde o Antigo Testamento, Jesus via falando de uma cultura nova, de uma cultura da libertação. Por isso, é esta cultura da libertação, enquanto eu, homem, tendo o mesmo desejo carnal, mas aspirando o desejo espiritual, preciso fugir dessa situação de pecado, porque são muitos que nos cercam. Os prazeres estão aí, estampados no mundo. Senhor, afasta os homens desses prazeres mundanos. Eu sempre digo, parece que o capim do outro lado do pasto é mais verde, mas o veneno está do outro lado do pasto. E muitos estão pulando o pasto e se envenenando. Essa é a grande realidade. Esse ditado, né? O capim do outro lado do pasto é mais verde, mas os perigos e o veneno está do outro lado do pasto. Cobras venenosas, é lá que estão as cascavéis, e muitos estão sendo machucados, destruídos pelo veneno. Senhor, afasta-nos dessa situação de veneno. Eu oro hoje em nome do Senhor Jesus para esses casais. Tende misericórdia. Escuta a oração dessas mulheres que se mantêm fiéis. Escuta a oração desses filhos que se mantêm fiéis. E escuta a oração destes injustos, a qual nós nos colocamos, que queremos a sua misericórdia e a sua sabedoria, Senhor. Dai-nos essa sabedoria para que não só possamos administrar, mas para quem ainda não vos conhece, possa vos conhecer. E que justamente contigo, Senhor, que é para todos, possamos nos alojar nos braços da tua misericórdia. Senhor, nos braços da tua misericórdia estão esses que oram, mas em favor da mudança dos outros, mas também esses outros que se colocaram agora diante de ti e ousam a pedir a tua bênção, a tua graça e a tua paz. Então, Senhor, que o Senhor possa ir à minha frente, à frente de todos que se curvam diante deste momento, para que o Senhor possa abrir os nossos caminhos, levar-nos à verdade. Que o Senhor esteja ao nosso lado, para que quando nos vier a queda e até mesmo a tentação, antes de cair, o Senhor já nos levante. Que o Senhor esteja atrás de nós, para nos livrarmos dessas concepções mundanas, dessas coisas que vão nos levar à perdição, do inimigo que vem atrás para nos destruir, que o Senhor possa barrá-lo e não permitir que nos atinja.
que o Senhor esteja acima de nós, para acima da nossa inteligência mandar a sabedoria que provém do santo céu, mas que o Senhor esteja dentro do nosso coração, que nos leve ao comprometimento do caminho da verdade e a vida que é o Senhor. E que através do Senhor nos leve a outros que precisam também escutar a Tua palavra e na nosso testemunho presenciar a vossa presença, sentir a vossa presença. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça. Volva sobre nós a Tua face, tenha compaixão. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.